Você diria que esse resultado é de manutenção? Bem-vindos à Elever Lash Academy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma manutenção tão perfeita que fica com o resultado como se fosse uma aplicação totalmente nova. Então bora lá? Bom, o que acontece é que na maioria dos cursos a gente nem mesmo aprende a fazer a manutenção. E é por isso que eu trouxe aqui esse vídeo hoje com o passo a passo de como eu fiz essa manutenção em um volume 3D nos cílios marrom. Mas pode ficar tranquila, porque esse passo a passo que eu vou ensinar aqui serve para qualquer tipo de extensão de cílios. Então eu começo aí como eu começaria a fazer uma aplicação nova. Começo higienizando os cílios com espuma de limpeza e um bastão lips descartável. Então eu vou higienizar bem para tirar todo tipo de impureza, oleosidade, resto de maquiagem e vou enxaguando com água filtrada e secando com a toalhinha. A toalhinha ajuda a tirar todo o excesso de água para ficar mais fácil para secar depois. Então vou enxaguando bem e tirando toda a espuma de limpeza também. E depois que eu tenho certeza que está bem higienizado e que eu tirei todo o excesso de água com a toalhinha, eu vou partir para secar esses cílios totalmente com a ajuda do ventiladorzinho. E aí eu vou secar esses cílios com o ventilador enquanto eu vou escovando ele com a escovinha. Então esse processo é importante porque eu preciso tirar toda a umidade que tem nos cílios para não me atrapalhar no processo de colagem quando eu for iniciar a colagem das extensões de cílios. Quando eu tenho certeza que os cílios estão bem secos, eu vou iniciar aí o isolamento dos cílios inferiores. Eu venho primeiro com o pad, gosto de usar primeiramente o pad, ele é bem macio e fica bem confortável para a cliente, me preocupo bastante com o conforto da minha cliente durante o atendimento e o pad me ajuda nisso. Depois de colocar o pad, eu venho usando a fita Micropore branca. Eu gosto dela porque ela é uma fita mais grossa, né? Ela tem mais estabilidade e também ela é branca. Isso me ajuda quando eu vou fazer o mapeamento e me dá uma melhor visibilidade dos fios. Então, tomo cuidado de isolar totalmente os fios inferiores da minha cliente para que não aconteça de eu acabar colando sem querer os fios inferiores também. Depois de deixar os fios inferiores bem isolados, eu tendo a certeza disso, conferindo para ver se não está faltando nenhum, eu venho agora removendo os fios que já cresceram. Esse processo é o principal segredo que faz a manutenção ficar com um resultado excelente, né? É remover os fios que já estão crescidos, porque eles ficam desalinhados. Então, isso é importante porque o ciclo de crescimento de cada cílio é diferente um do outro. Então, alguns fios acabam crescendo mais do que os outros porque eles estão em fase de crescimento diferente. E isso é completamente normal, né? Muitas lashes, quando começam a atender, que vêm as primeiras manutenções, entram em desespero quando vê que alguns fios estão maiores que outros. Mas isso é completamente normal, por conta do crescimento dos fios. Mas para a gente conseguir entregar um resultado realmente satisfatório para as nossas clientes, esses fios que estão maiores, que estão passando dos demais cílios e estão desalinhados, a gente vai precisar fazer a remoção deles. Essa parte é muito visual, ou seja, você vai ter que olhar e avaliar quando um fio vai precisar ser removido. Então, quando a gente olha, a gente já vê que tem uns que realmente estão bem mais crescidos, bem afastados da raiz e eles ficam meio que sobrando. Então, dessa forma, a gente já consegue identificar aí quais fios que precisam ser removidos. E essa remoção que a gente faz, nesse caso, a gente chama de remoção mecânica. Por quê? Porque nesse tipo de remoção, a gente não usa nenhum tipo de removedor químico, nenhum produto, né? Porque se a gente usasse, a gente iria acabar prejudicando os fios que estão bons, que não precisam ser removidos. E aí já não seria uma manutenção. Então, por isso que a gente usa a remoção mecânica. E ela funciona assim.
Quando o fio está crescido, que a extensão já está mais para a ponta dele e você identificou que ele precisa ser removido, você segura a base do fio natural da cliente com a pinça de precisão e com a outra pinça você puxa a extensão de cílios, mas com muito cuidado para não acabar aí machucando a cliente. É um processo que você tem que fazer com muita calma, com muita paciência, para não causar nenhum dor, nenhum desconforto durante esse procedimento. A cliente não pode se sentir com dor, nem com nenhum desconforto. Então tem que ter bastante cuidado. Então você vai analisando e vendo, penteando para ver quais fios precisam ser removidos, mas mais uma vez eu quero ressaltar que esse processo tem que ser feito com muito cuidado. Então, removido todos os cílios, eu já venho aplicando o primer, que vai ajudar na fixação da minha cola e vai me garantir uma melhor retenção. Depois de aplicar o primer, é a hora que eu venho com o mapeamento. Nessa cliente, eu usei o mapeamento gatinho e aqui vai mais uma dica que vai ajudar você a melhorar os seus resultados com manutenções. Você deve ter algum tipo de registro que você faça anotações do tipo de cílios que a sua cliente está usando, a marca, o tamanho e o mapeamento. Pode ser uma ficha de anamnese, pode ser algum aplicativo que você usa no celular, pode ser anotações do bloco de notas. O importante é você fazer essa ficha de cada cliente com o nome dela, o tipo de cílios que você usou e o mapeamento com os tamanhos. Se possível, seria bom até você tirar uma foto do mapeamento que você está fazendo para você ver os espaços que você deixou, o tamanho dos espaços, né? E você anexar a esse registro que você faz. Então, assim, você vai conseguir trazer um resultado muito semelhante ao resultado que você entregou na primeira vez para a cliente. Porque pensa só, você atendendo várias e várias clientes e se perder, acabar se perdendo, né? Porque a cliente vai vir para manutenção e você não sabe qual a marca de cílios que você usou, qual o mapeamento, e você acabar usando um tamanho maior ou menor. Então, isso pode ser bastante frustrante para nós, como profissionais, e também para a cliente, que vem com a expectativa de que a gente entregue um trabalho de qualidade para ela, né? Então, esse tipo de cadastro, tipo uma ficha de anamnese ou algum registro que você faz, pode ajudar bastante nas manutenções. Depois de aplicar o primer e fazer o mapeamento, eu venho com a minha fita micropore fininha para eu esticar um pouco a pálpebra dela, para eu conseguir ver melhor a raiz dos fios, principalmente no canto interno do olho, para eu conseguir fazer um preenchimento total desse canto interno do olho dela. Essas partes dos cantos dos olhos, tanto interno como externo, geralmente são os que a gente encontra mais dificuldade para preencher, porque são áreas que têm muitos fios, mas os fios costumam ser mais finos e menores do que os fios do meio do olho, né? E nem sempre eles são alinhados, eles geralmente são desalinhados. Então a gente já encontra mais dificuldade também. E além disso, é uma área da pálpebra que ela é mais sensível e também mais molinha. Então, usar a fita dessa forma me ajuda a conseguir visualizar bem os fios até a raiz deles e conseguir fazer o preenchimento, deixando o espaço certo entre a raiz dos fios e a extensão de cílios. Eu começo agora a fazer as aplicações das extensões e preencher os espaços. Para eu poder ter um resultado bem volumoso, eu vou fazer 100% de preenchimento. E aqui não tem segredo, né? É só ir colocando as extensões uma a uma, com bastante cuidado, para ficar com o alinhamento correto e o distanciamento correto da raiz, para não incomodar a cliente. Lembrando que eu estou usando os cílios marrom. Esses cílios que eu estou usando é o 3D da Decimares e por isso eu estou usando também a cola transparente, que eu estou usando a Elite. Eu gostei muito da durabilidade dessa cola, os cílios tiveram uma boa retenção. Essa cliente, por exemplo, veio com 15 dias para fazer a manutenção e ainda estava bastante preenchido, quase que não teve queda nos cílios. Então, apesar de que não é a cola sozinha que faz milagre, usar uma boa cola é bem importante para a gente conseguir ter uma boa retenção. Futuramente, eu vou trazer também um vídeo explicando melhor sobre essa questão de retenção e como escolher uma boa cola, baseado na temperatura e umidade do local que você mora.
Então, porque saber escolher a color certa é fundamental para a gente conseguir entregar um bom resultado. Essa parte do vídeo aqui eu vou dar uma acelerada, porque realmente aqui não tem segredo. É só caprichar bastante na colagem, ter cuidado para evitar os tão temidos sticks, né? Conferindo um a um para ver se não estão grudando e também tendo cuidado de deixar o distanciamento certo da raiz dos cílios para não acontecer de futuramente ocorrer algum problema com esses cílios e dar alguma irritação na cliente e vir incomodar ela de alguma forma. Mas em breve eu vou trazer também um vídeo especificamente sobre esse assunto da acoplagem, e nesse vídeo que eu vou trazer eu vou mostrar em 2 ângulos para vocês verem certinho, aprender como fazer uma boa acoplagem, que vai também garantir uma durabilidade maior do seu trabalho para cliente. Então eu continuo aí seguindo o meu mapeamento e fazendo a acoplagem certinha dos meus fios, para mim conseguir preencher totalmente. E também é importante ter cuidado na transição de numeração, para não ficar aquela transição grosseira e acabar tendo um resultado não tão legal. Então, quando a gente tem esse cuidado com a transição entre numerações, fica um acabamento muito bonito, muito lindo, principalmente na manutenção. Eu vou fazendo aí os 2 cílios ao mesmo tempo, porque isso me ajuda a diminuir o tempo de atendimento. Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que fica mais rápido, mais prático. Por exemplo, se eu estou usando o chicote com a numeração 12, eu vou colocar os cílios na numeração 12 nos 2 olhos e só depois eu vou passar para uma próxima numeração. Então, para mim, isso acelera bastante e ajuda a agilizar o atendimento, para não ficar aquele atendimento também muito extenso e acabar sendo cansativo tanto para a minha cliente quanto para mim. Então, esses detalhes são detalhes que fazem muita diferença aos olhos das nossas clientes. Lembrando também que é muito importante, não só na remoção mecânica, mas também na aplicação dos cílios, a gente ter todo um cuidado com a pele da cliente, com o olho da cliente, lembrando que a gente está manuseando uma região muito sensível, que além de ser o rosto, são os olhos, né? É uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo. E a gente usa instrumentos pontiagudos, né? Olha a espessura dessas pinças, são muito finas, então qualquer descuido pode ser que a gente venha a causar um estrago, a machucar a nossa cliente, e isso não é legal. Então todo cuidado é pouco quando a gente está realizando esse tipo de procedimento. Temos que ter bastante cuidado para não machucar as nossas clientes. E conforme eu vou avançando aí na acoplagem dos fios, a gente já vai vendo que vai ficando bem mais preenchido, já vai dando um resultado muito bonito. Embora não tenha terminado ainda as aplicações, mas a gente já vai tendo noção de como que tá ficando. E eu gosto de ir acompanhando a minha fitinha micropore fina, levando ela ao longo da pálpebra enquanto eu vou evoluindo o meu trabalho, porque isso me ajuda a tendo uma boa visão da raiz dos cílios da minha cliente, para que eu consiga sim fazer uma aplicação que seja numa distância boa, que não seja nem distante demais nem perto demais. Então a fitinha micropore fininha é minha principal aliada nessa questão. Eu vou levando ela até o canto externo dos olhos para mim ir tirando, levantando um pouco o excesso de pele que sempre tem nos nossos olhos, né? Para mim conseguir ver a raiz dos meus fios, para conseguir fazer a melhor acoplagem aí. Também queria destacar aqui que nos quadrantes que eu fiz do mapeamento, eu sempre preencho começando do canto interno e indo em direção ao canto externo, mas nunca faço em sequência. Como assim? Por exemplo, nesse caso que eu fiz usando do 8 ao 14. Então eu preencho 8, 9, 10, 11 e 12. E do 12 eu preencho o 14 e por último eu volto e preencho o 13. Para mim,
Isso me ajuda a ter uma visibilidade melhor do último quadrante, que é o canto externo, que nesse caso é o 14, mas poderia ser qualquer uma outra numeração de acordo com o mapeamento que eu fiz. Então, quando eu faço isso, me ajuda a acelerar um pouco mais o meu trabalho, porque eu consigo visualizar melhor o último quadrante antes de preencher o quadrante ao lado, que no caso é o 13. Aí só depois que eu preencho o 14 completo é que eu preencho o quadrante com o tamanho 13. Depois que eu preencho 100% dos fios da minha cliente, eu dou uma olhada para ver se está tudo certo, se não está faltando nenhum fio, se não está colado em algum lugar, se não tem algum stick. Eu avalio tudo isso para depois eu vir remover todo esse isolamento que tem aqui e finalizar os cílios da minha cliente. Quando eu vejo que está tudo certo, aí eu uso o acelerador de secagem, eu borrifeio na escovinha e penteei os cílios para poder acelerar a secagem, e isso também ajuda bastante na durabilidade dos fios, e tá pronto a manutenção da minha cliente. Assim eu consigo entregar um resultado de uma acoplagem nova e um cílio totalmente novo em uma manutenção. Isso é bom para nós como profissionais, porque a cliente tem a segurança de que ela vai ter um resultado maravilhoso sempre que ela vier para manutenção. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e compartilha com aquela pessoa que também precisa ver esse conteúdo. Então até a próxima com mais conteúdos de extensão de cílios.
que descomplicam a sua vida.